Hoje eu quero conversar com você sobre as novas donas de casa. E eu sei que esse é um assunto meio delicado para algumas mulheres, porque é um assunto meio conflituoso. Nós vivemos dias onde as mulheres fazem multi-atividades. E em alguns momentos a nossa identidade feminina fica meio sem parâmetro. Antigamente, dona de casa era dona de casa, ou trabalhava em determinado setor e era mais fácil de identificar, mas hoje se mistura. Nós sabemos que a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando me foi solicitado falar sobre esse assunto, eu comecei a pensar a respeito e a olhar para as mulheres ao meu redor, minhas noras, minhas irmãs de fé, algumas amigas, que são verdadeiras guerreiras e são vencedoras, mas que em alguns momentos se sentem meio que em crise, até mesmo pelo fato de ter que conciliar muitos papéis. Mas antes de tocar nesse assunto, eu quero lembrar você de compartilhar esse vídeo e me marcar nas suas redes sociais. Eu gostaria muito de fazer parte das suas amigas e também acionar o sininho, e eu conto com você nesse processo todo. Bora lá, vamos continuar? A Bíblia diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas, está em Tito 2, você pode ler desde o versículo 3 ao 5, tem os detalhes a respeito disso. Mas a vida muda muito e até as mais velhas hoje, como eu, precisam ir se adaptando e deixando algumas práticas que não eram muito práticas para ter uma vida mais leve. A figura da dona de casa, ao longo das décadas, sofreu profundas transformações. O que antes era uma representação quase que exclusivamente feminina, a tarefa do lar, as tarefas domésticas agora evoluíram para se tornar uma ocupação de todas as pessoas da casa. E igualmente, os homens compartilham com as mulheres as tarefas do lar. Os filhos, à medida que vão crescendo, também vão compartilhando ali do movimento da casa. As novas donas de casa são a personificação das mudanças sociais. As mudanças sociais e culturais moldaram a sociedade nessas últimas décadas. E as mulheres são contribuintes assim muito fortes para essas mudanças. A maioria das mulheres hoje contam com a cooperação de todo mundo dentro de casa. Até as visitas, às vezes, participam ali na hora daquele excesso de atividade, até as visitas, às vezes, os hóspedes participam. É a vida moderna, ela é assim mesmo. Tradicionalmente, o papel da mulher de dona de casa era definido pelo cuidado com a casa, com a família, e envolvia as tarefas como cozinhar, cuidar das crianças, limpar, lavar. Mas essa função era muitas vezes subestimada, mesmo que fosse funções fundamentais para o lar. Mas nas últimas gerações, nós vemos a revolução nas expectativas e nas realidades de cada dona de casa. Uma das principais mudanças é a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho. Hoje mesmo eu peguei um Uber para vir para cá, para gravar esse programa, e era uma motorista. E eu fiquei pensando, olha, isso não era uma coisa comum alguns anos atrás. Mas está aí uma mulher fazendo o seu trabalho o dia todo, dirigindo. E então muitas mudanças foram acontecendo. E à medida que mais mulheres foram assumindo empregos fora de casa, a dinâmica familiar mudou. Muitas donas de casa passaram a dividir o seu tempo entre as responsabilidades domésticas e a carreira profissional, sabemos disso. Eu gosto muito de hospedar pessoas.
E quando eu hospedo as pessoas, eu já falo, olha, a cozinha é aqui, o micro-ondas é aqui, pode abrir a geladeira, pode preparar um lanche se você quiser, fique à vontade, porque aqui todo mundo participa de tudo isso no lar. E a evolução profissional da mulher proporcionou mais independência financeira para ela e um papel mais de igualdade dentro do lar, sabemos disso. As crianças precisam, se na sua casa as crianças não cooperam, elas precisam aprender a cooperar, porque elas veem seus pais arrumando, cuidando, e elas se sentem motivadas à cooperação. E elas precisam, às vezes, só de orientação dos pais para irem aprendendo, desenvolver o seu papel ali no meio da família. E essas coisas, até o século passado, e até no nosso século mesmo, no início, eram atividades apenas das mulheres, das meninas da casa. Isso era muito pesado para as mulheres. Eu acho muito bom esse tempo de hoje e as novas donas de casa. Eu gosto muito da realidade atual. A tecnologia também desempenhou e desempenha um papel muito importante na transformação das tarefas domésticas. Por exemplo, os eletrodomésticos modernos simplificam muito as atividades e tornam muito mais fácil para as pessoas equilibrar as suas vidas profissionais e domésticas. As novas donas de casa frequentemente aproveitam as facilidades oferecidas pela tecnologia para otimizar seu tempo e melhorar a eficiência nas tarefas diárias. Por exemplo, máquina de lavar, máquina de secar roupa, lava-louça, o robozinho que limpa a casa, a cafeteira elétrica, o micro-ondas e muitos outros aparelhos deixaram há muitos anos de ter a conotação de luxo para que a realidade de uma vida corrida seja enfrentada, requer que a gente tenha as facilidades também dentro de casa. Eu me lembro que a minha primeira lava-louça que eu comprei foi em 1980. Ninguém tinha lava-louça em casa, mas eu trabalhava fora, 3 crianças dentro de casa. E quando eu chegava em casa, tinha louça em todo lugar da cozinha para lavar. Eu fui e comprei uma lava-louça. As pessoas falavam, lava-louça não ajuda quase nada. Mas só quem tem sabe o quanto que ajuda. Lá em casa, por exemplo, nos dias de domingo, que a família é muito grande, é muito bom terminar o almoço e já colocar a louça na máquina, porque não precisa de ficar aquele jogo de empurra. Quem vai lavar a louça hoje? Eu lavei da última vez. Não precisa de nada disso, pode deixar que a lava-louça lava. É muito prático, é muito bom, eu não estou aqui fazendo propaganda para nenhuma companhia, tá? Eu estou falando da minha própria vida, estou dando exemplo porque nós precisamos aprender a aproveitar a tecnologia. Também coisas práticas. É muito comum você ficar sofrendo ali para lavar o pano de prato, para deixar ele bem branquinho. Olha, usa mais toalha de papel, deixa o pano de prato só para algum momento assim que não dá mesmo para usar a toalha de papel, porque fica muito mais prático. Você usa a toalha de papel e joga fora. Não precisa sofrer tanto ali com aquela lavação de pano de prato. E também, no meu caso, eu compro esses panos de pratos atoalhados que tem em supermercado, porque eles são mais fáceis, a sujeira não gruda tanto neles. E a máquina de lavar roupa resolve. Não precisa de eu ir para o tanque e ficar ali tentando lavar os panos de prato. Nós temos que nos adaptar, porque a nossa vida exige isso. E no caso das enormes pilhas de roupas para passar. Então, uma amiga minha estava sofrendo com isso. E aquela enorme pilha de roupa para passar. Eu falei para ela, compra uma secadora de roupa. Se você tiver uma secadora, quando a roupa estiver quase totalmente seca, você tira a roupa da secadora e dobra
e você não vai precisar passar a maioria das suas roupas. Ela fez isso, comprou a secadora e passou a usar essa prática. Resultado, hoje ela só passa mesmo as camisas sociais do marido, mas as demais peças são apenas dobradas. Praticidade, nós vamos nos adaptando. A nova dona de casa precisa se adaptar, porque ela enfrenta muitos desafios. A pressão para se tornar realizada no seu trabalho e em casa é muito grande. O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional se tornou centro de debate e preocupação para muitos. A saúde mental, o bem-estar são aspectos cruciais a serem considerados. Então, a nova dona de casa precisa entender a si mesma e reconhecer os seus limites e não se sentir culpada quando algo não vai bem, segundo o seu entendimento. Aqui em Goiás, tem algumas donas de casa que são muito caprichosas. E às vezes eu vou fazer uma visita, elas colocam um paninho engomadinho até entre o pires e a xícara de tomar café. Eu fico olhando aquilo e fico maravilhada, porque é muito bonito. Mas eu penso, olha, isso aqui não dá certo para mim, porque eu não vou ter tempo de engomar esse paninho e de colocar nessa xícara. A vida tem que ser prática. Você precisa se conhecer. Se você é esta mulher que gosta dos cuidados com detalhes, ótimo, maravilhoso, admirável. Mas se você tem uma vida corrida, se adapte à sua vida corrida, fazendo o que é mais importante para você, para sua família, e deixando o que não é tão importante sem fazer ou sem usar ou sem colocar na sua programação. Porque nós temos que saber os nossos limites. Bom, mas quando falamos de trabalho de casa, é muito importante você entender que esse trabalho não pertence só às mulheres. Ele pertence a toda a família. Coloque isso na sua cabeça, que você não é a única pessoa responsável pelo trabalho de casa. Toda a família é responsável. Toda a família precisa ter a sua função e saber desempenhar a sua função. A diversidade na constituição familiar e nos papéis desempenhados por cada um dos seus membros é um aspecto importante da evolução da vida. Nossa vida evolui. Quando nós lemos lá em Provérbios, aquela mulher do Provérbios 31, a partir do versículo 10, nós ficamos sem entender como aquela mulher conseguia levantar de madrugada, passar dia e noite ali, com a lâmpada acesa, trabalhando, dando ordens. Não é mais para nós hoje. Hoje, a vida precisa ser mais leve, porque a gente tem muitas atividades, muitas responsabilidades. Naqueles tempos bíblicos, tinha muitos escravos, pessoas que ajudavam no serviço da casa. Hoje não existe mais isso. Para você colocar um funcionário do lar é muito caro, você tem que estar tudo certinho de acordo com a lei e não é todo mundo que pode. Então nós temos que adaptar a vida. E aí eu fico pensando naquela mulher e fazendo um parâmetro com os dias de hoje. E a vida de hoje é sem dúvida mais leve, eu acho, sabe? E podemos viver bem, honrando o nosso esposo como aquela mulher honrava seu esposo, estar ao lado dele como aquela mulher estava ao lado do seu esposo, cuidar da liderança do lar, mas sem tanto esforço como era naqueles tempos, e aproveitando a graça das ajudas e da tecnologia e das pessoas que estão ao nosso redor. Eu era muito independente no serviço doméstico, mas à medida que eu fui assumindo tantas coisas, eu recebo ajuda de todo mundo que me oferece. Todo mundo que está lá em casa, quer que eu faça alguma coisa? Ah, quero, você pode ir adiantando isso aqui para mim, entendeu? Eu não recuso.
Então, se você for na minha casa e você não estiver disposto a ajudar, não ofereça ajuda, porque se você oferecer, eu vou aceitar, tá bom? Então, em resumo, as novas donas de casa representam uma mudança significativa na dinâmica familiar e na dinâmica social. Elas são a personificação de uma sociedade em constante evolução, onde a igualdade de todos no lar e a tecnologia e a flexibilidade desempenham esse papel tão importante. Mas o papel mais importante é a conscientização da família. E em Efésios 5:21, fala: sujeitem-se uns aos outros com temor a Cristo. Esta tradução é da NVI. E esse sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo é uma atitude de servir uns aos outros, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Isso não significa uma submissão cega, mas uma disposição de tratar um ao outro com respeito, com amor e com consideração. Na realidade, é uma submissão mútua. Este versículo aí nos dá base para entender isso, essa mutualidade da submissão dentro do lar. Um depende do outro, o outro depende de outro, e assim vai nesta conexão geral do lar. E é uma maneira de nós demonstrarmos a nossa obediência a Cristo, porque é uma maneira de sermos como Cristo nos ensinou. Significa então que todos os cristãos são chamados para se submeter e para servir um ao outro. Não apenas as mulheres, não apenas as crianças, mas todos. Não é uma hierarquia de poder, é uma comunhão de amor e respeito. Essa comunhão precisa acontecer no lar. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Tem este versículo lá em Mateus 20:28. E Jesus é o modelo supremo de humildade e de submissão. E os crentes são chamados para imitá-lo em seus relacionamentos. Então eu sou chamada a imitar Jesus. Você é chamado a imitar Jesus. E é dentro de casa que começa a transformação das pessoas. O evangelho vivido em família transforma os relacionamentos e a vida se torna menos difícil. Esse versículo nos desafia a viver de maneira a honrar a Deus através dos nossos relacionamentos. Enquanto as donas de casa enfrentam desafios, as novas donas de casa também abrem portas para um futuro onde o lar e a carreira podem coexistir harmoniosamente. E eu garanto para você que isso é possível. Isso eu vivo no meu lar e você pode viver no seu lar também. Um abraço para você.